Olá pessoal, mais uma vez no nosso canal Cirurgia Plástica Real. Hoje mais uma série da vida na cirurgia plástica com o nosso grande mestre, Dr. José Antônio Sanches. E nós vamos falar um pouquinho dele, mas antes quero já parabenizar o Dr. José Antônio por essa clínica linda que eu estou tendo o prazer aqui de conhecer, que foi inaugurada recentemente. Vou pedir inclusive para o Matheus aí, que vai depois editar para a gente, mostrar alguns flashes aqui da clínica, o pessoal também dar uma olhada e ver que perfeição que ficou, né? Maravilhoso, né? Para coroar aí a grande carreira do nosso professor. Professor, bem-vindo, né? Esse canal de cirurgia plástica real, como eu estava te falando, é um lugar onde eu procuro produzir conteúdo de qualidade em cirurgia plástica e estética no geral. Né? Como eu estava te falando, a ideia surgiu do fato de que nós, cirurgiões plásticos, e isso o professor já falou várias vezes para a gente, nós somos os mais gabaritados para falar de cirurgia plástica estética em geral. Por quê? Não é por orgulho, mas é realmente pela formação, que é uma formação muito longa. Né? Nós vamos falar um pouco, inclusive, disso. Então a gente tem que aproveitar os meios que a gente tem, né? Apesar de ser difícil, falta tempo, para a gente poder passar para o pessoal em casa, né, a nossa experiência, a nossa ideia sobre essa área tão vasta que é a estética. Dr. Zé Antônio, se eu não me engano, nascido aqui em Catanduva. Barretos. Nascido em Barretos, mas tem uma história longa aqui em Catanduva, né, de formação, né, inclusive profissional e família também, toda formada aqui. Eu queria que o professor falasse para a gente, assim, fizesse um resumo da parte da carreira, né, da formação em medicina e a carreira inicial em cirurgia plástica, como que foi essa trajetória. Muito bom. Bom dia, Dani, é um prazer tê-lo aqui. Você sabe a admiração que eu tenho por você desde a época de residente. Você é uma pessoa muito especial. E uma das coisas que mais dá satisfação para a gente é ver o caminho que vocês tomam depois de formado. Seguindo essa especialidade que é maravilhosa, linda, de uma forma ética, correta, e isso nos deixa muito cheio de orgulho. A minha história em cirurgia plástica começou há muito tempo atrás. Eu era molecote, eu morava com a minha avó durante um tempo, e eu falava para minha avó era descendente de alemão, meio gordinha, e eu falava para ela assim: vó, um dia eu vou ser médico, que eu vou cortar toda essa gordura sua e tirar essas pintas tudo, que ela era meio pintadinha, né? E a coisa foi caminhando. Eu entrei na faculdade de medicina, no Rio de Janeiro, depois de 1 ano e meio transferi para Catanduva, que é a FAMECA, que é a FAMECA aqui, aí fiz a minha formação aqui, prestei cirurgia geral aqui e fui o primeiro residente do serviço de cirurgia plástica de Catanduva. Tá. Depois disso eu fui para Campinas. Quando eu terminei a residência aqui, eu fui para Campinas, fiquei mais 2 anos em Campinas. Que é na Sobrapar. Sobrapar. Serviço do professor Dr. Cássio, né? Raposo do Amaral. Fiquei em memória, né? Finado. Infelizmente veio a falecer muito cedo, um homem que eu tinha uma admiração e que eu tenho uma admiração muito grande, uma pessoa muito importante na minha formação. Uma coisa impressionante, ele era uma pessoa muito firme, mas muito correta, muito correta. E aí eu voltei para Catanduva em 1990. Mas só para entender, você veio fazer a faculdade aqui, mas tinha família aqui? Família? Não, a minha família é Barretos e Ilha Solteira. Então você veio mesmo para fazer a faculdade? Eu vim para fazer a faculdade como estudante transferido aqui. Aí eu fiquei aqui, fiz. Quando eu estava terminando o primeiro ano de residência de cirurgia, eu conheci minha esposa e a gente casou. E a família dela é daqui? E a família dela é daqui. Meu sogro é um médico, assim, era um médico muito conceituado em Catanduva. Também em memória, né? Muito memória também. Eu cheguei a conhecer. Uma pessoa maravilhosa, foi diretor da faculdade, fundador da Unimed Catanduva. É um cara que tinha... Daqueles que fez a diferença. Exato. Ele, durante a vida dele, ele foi um expoente na especialidade dele e dentro da medicina também, em geral. E aí eu fiz
essa parte, voltei, né? Voltei em 1990. Nisso, eu fiquei, aquela coisa, né? Quando você volta, você abre o teu consultório, e aí você fica patinando ali, né? Demorando um pouquinho. O Dr. Eduardo Mendes, que foi um dos meus chefes, o Dr. Eduardo Mendes e o Dr. Vidal foram meus chefes na residência aqui. Dr. Eduardo Mendes em memória também. O Dr. Eduardo Mendes ainda foi o meu primeiro regente. Quando eu entrei, ele estava de saída, mas ainda tive contato. Foi uma pessoa assim que também me acolheu com muito carinho e me abriu muitas portas, né? E um dia ele chegou para mim e falou assim: Zé Antônio, você quer fazer ambulatório na Faculdade de Medicina? Eu falei: doutor Eduardo, é tudo que eu quero, né? Você já tinha então feito a plástica, você voltou para Catanduva por questão familiar, por causa da Fabiana. A Fabiana fazia residência de pediatria, e né? resolveu abrir o consultório aqui. Isso. Né? Aí nisso, aquela dificuldade inicial, né? Igual eu, primeiros 2 anos eu ia atender uma consulta por semana. Né? Mas enfim, é normal, aquela dificuldade inicial, o doutor Eduardo Mendes, que foi seu professor, chamou para participar da Faculdade de Medicina. Então eu fui como colaborador, fazia ambulatório, não ganhava nada. E aí você começa a operar um paciente aqui, um paciente ali, e a coisa foi andando. Tem uma passagem nesse período que eu sempre conto, eu brinco assim, que a Fabiana saía logo cedo para fazer residência, né? Então 6h30 da manhã ela ia embora para o hospital, e eu acordava de manhã, tinha o Pedro, que era pequenininho, né? O Pedro, que é o filho do Dr. Zé Antônio, eu vou explicar, porque para a gente é natural, mas o Pedro, inclusive, foi residente junto comigo, 1 ano, 2 atrás de mim, hoje está aqui com o Dr. Zé Antônio, cirurgião plástico. Está aqui comigo. Está aqui, inclusive, está lá trabalhando enquanto nós estamos conversando. E aí eu acordei de manhã um dia, né? Eu olhei no quarto, o Pedro está dormindo ainda, e eu fui à cozinha tomar um café, para depois, porque na parte da manhã até o Pedro acordar tudo direitinho, eu ficava ali com ele, né? E aí eu chego na cozinha, a empregada não me viu, e ela no telefone, né? Falando com, não sei se era com o namorado, a coisa aqui é esquisita, meu. A mulher acorda cedinho, o homem fica aqui, ó, não trabalha. Esse cara não trabalha muito. Família moderna. Rapaz, aquilo pra mim foi uma pancada, mas eu falei: meu Deus. E aí as coisas foram caminhando, andando, e graças a Deus eu comecei depois, fui contratado pela faculdade, passei a dar aula no departamento de cirurgia plástica, e a gente foi caminhando, construindo, né? Como diz o outro, um tijolinho em cima do outro. Um de cada vez, um passinho de cada vez, construindo um alicerce sólido para que no futuro você possa suportar aqui hoje, né, as tempestades. Hoje um grande problema do jovem, né? Me incluo nisso, já não sou tão jovem, mas quem está chegando, e aí vamos falar do médico e do cirurgião plástico que está terminando, é aquela pressa das coisas acontecerem logo e ele ser logo bem sucedido e ganhar muito dinheiro. Né? Vocês veem, né? O que o Dr. Zé Antônio está contando, é uma história de 30 anos na cirurgia plástica. Para estar hoje aqui na clínica dele, com o nome que ele tem, né? Então, assim, esse fato, inclusive, eu já contei aí em outras entrevistas, essa questão da mulher acordar cedo e trabalhar. A Milena é daqui, né, de São José do Rio Preto, mas foi comigo para Anápolis, e ela é radiologista, então ela chegou lá, ela entrou numa clínica de radiologia, e ela tem um fluxo da clínica, então ela trabalhou muito desde o começo. E eu, como eu disse, esses primeiros 2 anos aí, ia atender 1, 2 consultas na semana, às vezes desmarcava, né? Eu ia lá para atender uma consulta, esperava a semana inteira, chegava lá, desmarcava, voltava para casa. Você liga para a secretária e fala assim: alguém ligou? Alguém marcou alguma coisa? Desmarcou por quê? Pelo amor de Deus. Mas por que desmarcou a consulta? Aí no começo, mesma coisa. A Milena, que tomava as rédeas, trabalhava, deve ter tido alguém que trabalhava em casa e falava a mesma coisa. Eu que não devo ter pego a pessoa falando no telefone, mas é isso, né? Eu acho que a gente tem muita essa ansiedade de, né, da coisa dar certo e de dar... O que acontece muito, inclusive, no que a gente está falando de rede social, já aproveitando esse momento, depois não... a pessoa termina a cirurgia plástica, né? E aí o que ela faz? Ela imediatamente abre, ou já tem até o Instagram, e começa a promover muito aquilo ali e se promover demais no Instagram, mesmo antes dela criar o seu jeito de operar, o seu jeito de atender. Então, assim, muita gente parece ser alguma coisa no Instagram, parece ser maior do que é realmente, e isso causa um problema muito grande,
né? Porque por mais que ela dê certo ali no Instagram e traga muita gente, ela ainda não tem aquela experiência inicial que é importante. Peraí, como é que eu gosto de fazer? Como é que eu faço? Como é que dá certo? Como é que eu evito? A bagagem que você tem que ter para eventualmente suportar alguma dificuldade que a especialidade traz. Então a pessoa faz um marketing muito forte antes de ter o alicerce pronto, né? Porque o ato da cirurgia não é só sucesso, né? Nós temos uma imensidão de resultados maravilhosos, mas eventualmente temos resultados que ficam aquém do que às vezes o paciente deseja, né? E aí você tem que estar preparado para resolver esse problema. O que faz a diferença, no meu ponto de vista, entre um cirurgião e outro, é aquele cirurgião que está preparado para resolver as eventuais intercorrências que podem ocorrer numa cirurgia. Porque a cirurgia, ela é um ato em que você tem todo o controle sobre ela ali, mas alguns detalhes fogem de você. Como que o paciente se comporta no pós-operatório, as respostas metabólicas que ele tem. Uma coisa que eu vi esses dias que você colocou, eu achei muito interessante, a expectativa de resultado. O que é real, o que você pode chegar e aquilo que eventualmente é uma coisa imaginária. Isso precisa ser muito bem trabalhado com o paciente, porque hoje o Instagram é uma ferramenta, o Instagram, Facebook é uma ferramenta muito interessante. Nós um pouco mais assim, falar um pouco mais velho, fica mais coisa, antigo. né? Mais antigo, nós fomos doutrinados a um tipo de marketing, a um tipo de exposição mais controlada. Então, às vezes, o que a gente percebe é o seguinte, hoje, o Instagram, o Facebook, é uma ferramenta extremamente necessária para o dia a dia do médico e da própria especialidade. Agora, o que a gente precisa fazer é usar isso de uma forma muito séria. De usar isso com o conhecimento que a gente tem, que ninguém tem mais conhecimento sobre cirurgia plástica, sobre procedimentos estéticos do que nós. E o que a gente vê hoje é uma invasão da especialidade, muitas outras especialidades entrando nesse mercado, porque vislumbram uma forma de eventualmente captar recurso e, quando tem a complicação, não estão preparados para resolvê-los, né? Então a gente precisa usar essa ferramenta com muita responsabilidade. Não dá para ficar ausente dela. Você tem que incorporar ela no seu dia, mas ao mesmo tempo usá-la com muita responsabilidade. Concordo. Esse é um dos intuitos aí do que a gente está conversando hoje, exatamente. Bom, nessa caminhada que o doutor estava contando da vida dele, então ele ficou em Catanduva, abriu o consultório, e aí com, sei lá, qual que você acha que é o prazo hoje que o cirurgião plástico recém-formado deve, vamos dizer assim, e aí, para saber se eu dei certo mesmo, quantos anos eu tenho que esperar? Porque assim, a ansiedade é grande. Eu lembro que quando eu fui para Anápolis, lá em Goiás, algum cirurgião, eu não me lembro se foi o Dr. Wilson Rosic, não sei se você conhece, ele é dono de uma clínica de cirurgia plástica muito grande lá em Goiânia, e o filho dele, que também é cirurgião plástico, estudou comigo em Ribeirão. Eu fui lá e não sei se foi ele que comentou que o prazo era 2, 3 anos. Em 2, 3 anos, se for para você dar certo, você vai ter seus pacientes, você vai ter o seu nicho, né? Mas hoje mudou, isso que eu estou falando já tem 7, 8 anos, cada vez tem mais profissional na área. Mas o que você acha hoje, doutor Zé Antônio, que lida com o pessoal que está formando, está fazendo residência, que você tem visto aí? Você deve ter aluno que vingou, aluno que deu certo, aluno que não deu, que às vezes está engateando ainda, né? Em 30 anos de serviço de residência, você consegue vislumbrar uma série de horizontes, né? Então você tem alguns residentes que saem do serviço já com mais segurança, mais consolidados e vão. Você sabe, a gente sempre criou aqui um mecanismo de deixar vocês tomarem decisões para que você possa sair do serviço pronto para abrir o seu consultório. Você não precisar encostar em alguém e ficar trabalhando de auxiliar de alguém até você adquirir confiança para poder entrar no mercado. Então a gente sempre trabalhou aqui de uma forma a criar essa situação de você já ficar seguro para enfrentar.
Eu tenho para mim que para você estar sólido, você vai pelo menos uns 5 anos. 5 anos. Você vai pelo menos uns 5 anos. Para você ter aquele consultório sólido, em que você tem já aqueles pacientes que já vão naturalmente para você e que buscam você não só pela propaganda que você faz, mas pelo resultado que você apresenta. É o boca a boca, né? É o boca a boca. A famosa, antiga, né? O antigo Porque marketing boca a boca. uma coisa que eu sempre coloco para os meninos é assim, olha, você pode fazer uma ação de marketing muito efetiva, ela vai te projetar muito rápido, mas se você não tiver resultado, você não se mantém no platô. Voo de galinha. Você não se mantém no platô. O que mantém você no platô são resultados. E você precisa ter uma série de resultados lineares para que, eventualmente, quando você tem um resultado não satisfatório, Ele dilui, né? ele dilui. Naquela boa experiência geral. Exatamente. Eu, quando eu fui, assim, eu nunca achei que eu fui diferenciado, que eu sou nada, mas eu sempre fui uma pessoa que eu vejo que a minha diferença é ser muito esforçado. Sempre fui muito esforçado, sempre fui muito curioso, sempre busquei muitas coisas. E quando eu fui lá para Anápolis, eu tive um amigo meu que é neurocirurgião, e ele me indicou, né? Falou, você vai começar consultório, lê esse livro aqui, eu faço o curso, que chamava Valor Agregado, o livro. E esse livro, lido no início da minha carreira, entrou muito na minha mente e mudou muito, eu acho, o rumo da minha carreira, porque ele fala sobre o consultório médico como uma experiência de um cliente que não é só o resultado. Eu acho que quando o Dr. Zé Antônio fala do resultado, acredito muito que você acredita também na questão da experiência, do atendimento, da primeira ligação da paciente, primeiro contato lá com as meninas lá embaixo, né? O atendimento no consultório, a sinceridade e a honestidade, o preço, o valor entra um pouco, o lugar onde você atende, a experiência e, por final, o resultado da cirurgia e a assistência O pós-operatória. resultado é um todo. O resultado, quando você fala, é o todo. É um todo. É o resultado da experiência que ela teve Porque com a sua equipe. Com ele você. começa a hora que o paciente liga. Para agendar a Ou consulta. manda um zap. Ali Então, já... a hora que o paciente busca o contato com a sua clínica, aí começa o negócio. Como ele é recebido, Isso. como você conduz a sua consulta, a sinceridade de você falar isso pode, isso não pode, isso é real, isso não é real. Como você dá assistência para ele no pós-operatório imediato, porque ele está cheio de angústias ali do pós-operatório, às vezes um pós-operatório um pouco dolorido, o limiar de dor é muito relativo de paciente para paciente. Então, como que você acolhe tudo isso? Isso tudo faz um somatório no final. Porque esse paciente é que sai lá fora e na roda de convívio dele, na roda de amigos dele, que ele fala, olha, o meu atendimento começou legal desde do primeiro contato. Exatamente. Ela cria aquele laço e ela passa a vestir sua camisa e a indicar você assim naturalmente. Independente, tem, sei lá, 100 mil seguidores no Instagram. Isso acaba que é um marketing, igual você falou, é mais um voo de galinha. Eu acho que o boca a boca é o que dá a consistência maior na carreira da pessoa. E o Dr. Zé Antônio foi meu chefe aqui na residência, né? Tem 7 anos, então deve ter sido mais ou menos em 2015, que eu devo ter acabado mais ou menos. Eu não sou bom de data, mas deve ser por aí. Eu casei em 2015, então eu acabei em 2014. E nós tínhamos alguns chefes, né? O Dr. Zé Antônio era um deles, e era o chefe Carrasco. Era o chefe Carrasco e... agora, assim, eu digo assim, eu sou muito, muito grato, né? Por tudo que aconteceu na minha carreira até hoje. Eu digo que Deus escreve certo por linhas tortas, porque eu tinha muito assim para tentar ficar em outra residência e acabou que as coisas foram acontecendo, eu vim para cá. E no sentido de formação técnica, eu falo que não, na minha época pelo menos, não existia, no contato com outros amigos cirurgiões plásticos, não existia residência melhor que a nossa. Não sei se até hoje continua igual, mas a gente tinha uma formação ampla em queimadura, que quase nenhuma residência tem.
Essa é a grande verdade. Quase nenhuma, apesar de ser um fundamento da cirurgia plástica, poucas residências hoje, pouquíssimas, tem formação em queimadura como a gente tinha. Desde o primeiro ano, você tratando queimado, clinicamente e cirurgicamente, fazendo desbridamento, fazendo enxerto. Então a gente fez isso demais da conta. Pouquíssimos cirurgiões têm a habilidade, sabem trabalhar então, assim, com queimado, né? Não trabalho com isso desde que acabei, nunca mais trabalhei, mas se puser hoje para eu fazer, eu faço, porque fizemos demais na nossa época. Eu e o Corebo, o Dr. Diogo Coquis, que era o japonês que fez junto comigo a residência, inclusive vai ser um dos entrevistados com certeza. E assim, então fora essa parte técnica que a gente tinha muito boa, igual você falou, eu acho que talvez, você falou 5 anos, mas eu em 2, 3 anos a gente já tinha uma clientela boa, porque talvez a base foi muito boa. Mas o principal, assim, que eu aprendi com o Dr. Zé Antônio, que é algo que hoje eu valorizo muito, é a empatia. Eu acho que o Dr. Zé Antônio mostrava muito pra gente a importância, né, da empatia, do jeito de atender a paciente. Isso já foi uma experiência que a gente teve muito com você, né? A gente ia no consultório particular, né, como residente, ajudar, ver. Você falava na época pra gente, não, você vai lá, é uma experiência pro seu consultório. E pra gente na época é difícil de entender. A gente falava assim, você cara quer que eu vou lá para ajudar, mas aquilo ali foi fundamental pra gente, porque no geral o cirurgião plástico faz a residência e é um trabalho um pouco diferente, no SUS e tal. Quando você fica só no serviço, no SUS ali, não que você atenda mal, nada, muito pelo contrário, não é isso. Mas é um nicho diferente. De trabalho diferente. Aí você cai no consultório particular depois, você cai assim como num mundo novo, né? Mas a gente tinha aquela experiência e a gente viu o Dr. Zé Antônio atendendo as pacientes ali com muito carinho, parecia que era amigo de todas as pacientes e acho que isso, talvez mais do que um tipo de técnica de mama, de prótese, né? Talvez isso foi uma das técnicas principais que eu incorporei na minha vida como cirurgião plástico, né? E agradeço muito e falo nas redes sociais que é o seguinte, você está vendo pipocar curso de tudo aí, curso de não sei o que de recuperação rápida, de não sei o que com cicatriz mínima, não sei o que estruturado, nariz, mama, mas não existe o curso de empatia. Empatia no consultório médico, empatia na cirurgia plástica, que eu acho que no final das contas, independente de você ter, eu acho que os bons cirurgiões plásticos, os bons, bem formados, existe um nível de resultado estético igual, parecido, um é melhorzinho numa coisa, outro é melhorzinho na outra, mas a diferença no atendimento, na empatia, é grande demais. Você vê um cara maravilhoso para falar no Instagram, eu sei porque eu tive contato, tá? Nos cursos que eu fiz. O cara é maravilhoso, o cara parece um príncipe num cavalo branco na rede social. Aí você encontra o cara, vai conversar, o cara, mesmo com a gente, o colega não sabe conversar, não fala bem. Então, se o cara é uma pessoa ali na rede social e às vezes no consultório é outra, às vezes eu sei de casos também que é super legal na internet e depois no consultório ele não sabe manter aquele nível de empatia. Não, então a empatia, Dr. Zé Antônio, é uma coisa que a gente aprende muito no exemplo. A gente nunca vai nem ter o curso, você não tem como dar um curso de empatia, você aprende no exemplo. E isso eu sou agradecido de ter aprendido nos 3 anos que eu fiquei aqui em Catanduva, principalmente do Dr. Zé Antônio Sanches. Inclusive, eu acho que para mim, não sei se para todo mundo funciona assim, acho que não, os professores que teoricamente na época a gente considera como carrasco, fizeram e fazem mais diferença na minha vida do que o bonzinho. Porque eu sempre coloco, e isso eu trago de experiência comigo, você lembra sempre mais daquele preceptor que te cobrou mais. Porque hoje, como regente, eu já tinha esse conceito e hoje, como regente, eu coloco isso assim na minha primeira linha. A minha função aqui não é só ensinar você a fazer cirurgia. A minha função aqui é preparar você como um todo. Fazer cirurgia, como você atuar no seu consultório eticamente, preparar você para respeitar os seus pacientes. Não sei se você se lembra, a gente chegava no ambulatório e eu falava para vocês lá assim, olha, tratem os pacientes daqui como se fossem seus pacientes do consultório. Porque ele está aqui não porque ele quer, porque eventualmente ele não pode ou não tem condição de ir para o consultório pagar. Então eles merecem todo o respeito e eles estão
oferecendo para vocês o que há de mais importante na vida deles, para vocês aprenderem, que é o corpo dele. Então isso não tem preço. Então, às vezes, o que acontece? Quando a gente está começando, a gente é afoito, a gente está mais aquela coisa, a gente está um pouco imaturo. Então, o preceptor ele precisa ser um pouco mais firme para poder conduzir. É como se fosse um leito, um rio descendo. E você tem que ser o leito, para você não deixar a coisa descambar muito para um lado ou para o outro. Então, você vai como um leito conduzindo isso aí. Isso me dá muita satisfação de ver que os nossos residentes saem daqui muito bem formados, com muita disciplina e muito respeito para com o paciente. Isso é muito. Quando você respeita o seu paciente, quando você se relaciona bem com ele, ele fica muito mais tranquilo para você conduzir todo o seu pós-operatório. Então, a relação médico-paciente ela é importantíssima em qualquer especialidade, em qualquer situação, principalmente na cirurgia plástica. Isso é essencial. Um cirurgião que eventualmente não se relaciona bem, com certeza vai ter dificuldade. Porque hoje existe muita oferta de serviço, né? E você vai ver, eu falo isso há muito tempo, daqui a pouco praticamente todos os cirurgiões plásticos, que a geração nova está vindo, e daqui a pouco todos vão ter um Instagram legal, um canal, todo mundo vai ter. Então o que vai fazer diferença, eu falo isso para todos os meus amigos cirurgião plástico, hoje está tendo voo de galinha do pessoal que faz bem o Instagram, bem o marketing. Mas eu digo que a médio prazo, nem longo prazo mais, as pessoas vão começar a ver que a coisa não é bem como estão pintando, que a coisa é mais real, que existe problema, que existe complicação. Então, eu acho que quem está mais dentro da realidade, que aí é o cirurgião plástico raiz, que eu digo, como é o Dr. Zé Antônio, como o Dr. Vidal, né? Que é aquele que realmente operou muito, aprendeu muito, tem uma carga muito grande, trabalha com a realidade. Esses vão ser os cirurgiões que vão se destacar a médio prazo. Porque a pessoa vai abrir o Instagram de todo mundo, todos são legal. Aí o que ela vai fazer? Fala, não, peraí, aqui tá difícil de escolher aqui. Então deixa eu partir pro boca a boca, vou ver alguém que operou com esse aqui, que operou com esse aqui. Aí vai falar, não, esse aqui me prometeu, não me prometeu muito, fez o melhor possível, me tratou bem. E esse vai ser o que vai, a médio prazo, tá tendo um boom a curto prazo dessa questão de marketing, mas a médio e longo prazo, novamente, o cirurgião raiz, que é o que realmente tem experiência, e bota a mão na massa e opera mesmo, e sabe técnica que pode usar para uma para outra, porque nós vamos falar aqui, eu quero te puxar esse assunto também. Tenta se vender muito como se, prótese de mama tem que ser uma técnica tal. Abdômen lipo tem que ser uma técnica tal. E a gente sabe que não é bem assim. Não existe uma técnica única que dê certo e seja melhor para todo mundo. É fácil. Se isso fosse uma realidade, todos só fariam aquela técnica. Exatamente. Então eu acho que é muito mais admirável o cirurgião que, você faz debaixo do músculo, a próxima faço. Não, mas eu também faço por cima. Vamos ver o seu caso, o que é melhor. Porque assim, a gente sabe, tem gente que tenta se propagar por aí que uma técnica é superior à outra, debaixo do músculo, vamos dizer. Estão tentando colocar isso. Mas a gente que realmente opera e bota a mão na massa e vê pós-operatório todo dia sabe que não é sempre assim. Não, e outra, quantos profissionais colocam a prótese subfacial e têm resultados maravilhosos? Maravilhosos. Quer dizer, então, que todas essas pacientes que foram operadas com prótese subfacial são ruins? É uma técnica ruim? Isso é uma técnica consolidada já no mercado há muitos e muitos anos, com índices de complicação baixíssimos. O que você precisa é identificar o que o paciente precisa. Qual é a expectativa? Qual que é a anatomia dela? Então vamos lá, você pega uma mama, né? Só um exemplo, né, pessoal, para exemplificar. Minha opinião, tá? Então tem a turma aí que pinta como se a técnica de prótese de mama tivesse que ser uma e pronto. É aquela, inclusive tem uns nomezinhos aí, os carimbos, mas enfim, que teoricamente a prótese teria que ser sempre debaixo do músculo. Mas se você pegar uma paciente que tem a mama bem baixa,
uma pseudopitose ou não, mas aquela paciente com o tórax bem longilíneo, a mama localizada na parte de baixo, não é mama caída. A implantação da mama implantação baixa e tem um pouco de tecido. Ela tem um pincho ali de 3, 4 centímetros, até um pouco de tecido. O que acontece com essa paciente? Aí ela vira para você e fala assim, doutor Zé Antônio, eu quero uma prótese bem marcada, mas eu quero debaixo do músculo. Porque diz que debaixo do músculo não sei o que, recupera mais rápido e tal, não sei o que. O que o doutor Zé Antônio vai falar para ela? Não dá. Não dá. Porque você vai colocar essa prótese embaixo do músculo, ela vai ficar com a sensação da mama muito baixa. Que ela já é baixa. Ela tem um tecido que vai camuflar. Exato. E o músculo ainda vai espremer. Vai espremer mais ainda. Você vai ter pouca projeção de polo. Você vai ter pouca projeção de polo. E aí a gente cai naquela velha história, né? Quando eu vou usar uma prótese redonda, uma prótese perfil alto, perfil super alto ou eventualmente uma prótese anatômica? Se essas próteses existem, se existem toda essa gama de próteses, é porque tem indicação para cada uma delas. Então, às vezes eu vejo, eu coloco assim, gente, aprendam a trabalhar com todas as estruturas, com todos os materiais. Porque se você ficar preso só num, eventualmente você vai ter resultados bons? Vai, mas você vai ter alguns resultados que vão ser extremamente insatisfatórios. E aí, para corrigir isso, é um problema. Então, Dr. Zé Antônio, 30 anos de experiência em cirurgia plástica. Dr. Zé Antônio, existe uma técnica da moda para alguma cirurgia que funciona para todo mundo? Daniel, eu vou te responder isso de uma forma muito tranquila. Com 30 anos de experiência já em cirurgia, eu já vivi verdades que eram absolutas, que passaram a relativas e hoje nem verdades não são mais. Entendeu? Eu lembro uma vez, eu estava na residência e nós fomos fazer uma demonstração de cirurgia de mama em Porto Alegre, num congresso que teve lá e tal. E nós estávamos numa sala, eu, o Roberto, que era o R junto comigo, o Dr. Cássio, operando. Na outra sala estava o professor Pitangui, na outra sala tinha um outro professor e tal. E isso foi numa sexta-feira, no sábado de manhã ia ter a discussão das técnicas. Eu estou sentado no anfiteatro e, para minha sorte, quem vem e senta do meu lado? Professor Pitangui. Aquilo ali que é o pai, para quem não sabe, falecido em memória, mas é o pai da cirurgia plástica mundial, aquilo ali na hora me deu uma tremedeira, eu não sabia se eu ficava em pé. Pra gente é um ídolo. Não, é um ícone. É o Schumacher da Fórmula 1. A gente chega a arrepiar. Você ficar perto dele, dava uma sensação que você ia absorver conhecimento só por osmose ali, ó. Né? Era um negócio impressionante. E aí ele sentou do meu lado ali, tranquilo, sempre muito simpático. Eu falei, na época, eu, na minha inocência, falei para ele, professor, qual que é a técnica de mama que o senhor acha melhor? De redução de mama. De redução de mama. Na minha cabeça, qual seria a resposta dele? A minha técnica. A minha técnica. Que chama técnica Pitangui. Ele virou para mim com toda... Que é a que eu uso. Com toda naturalidade, ele virou para mim e falou para mim assim, a melhor técnica de mama, filho, é a que você aprende no teu serviço e aqui você melhor domina. Pô, um deus da cirurgia plástica falando uma coisa dessa... Que criou um monte de técnica, que criou um monte de instrumento. Você fala, pelo amor de Deus, como é que você vai discutir? Por isso que eu falo, não existe uma técnica que você fala, se você não fizer isso, você está por fora. Ela tem a sua indicação, ela pode ser muito boa para um grupo de pacientes, mas ela não é uma técnica universal. Isso eu fico feliz, essa é a minha visão, apesar de que eu sei que tem muita gente perto de mim, que formou comigo, que às vezes não pensa assim, que gosta de estar fazendo a técnica da moda, né? Mas eu tenho muita felicidade de dizer que aqui na nossa residência, na minha época, como a gente era 4 ou 5 professores diferentes, né? Cada um fazia de um jeito. E na época a gente, qual que é melhor, qual que não é melhor. E eu tenho uma visão crítica, assim, analiso, e eu via que realmente a médio e longo prazo, não sei quem fez uma técnica, no final ali a médio e longo prazo
Se foi bem executado, o resultado era bem parecido. Muito próximo. Então, assim, eu tenho vídeo no YouTube falando disso, que as técnicas da moda, os aparelhos da moda, eles servem muito para vender. E para vender, às vezes, um pouco mais caro, né? Doutor Zé Antônio, para o cara começar, para o cara ganhar um selo aí de uma técnica da moda hoje, o cara paga 60, 80 mil reais no curso de fim de semana. Depois que o cara faz esse investimento, ele não vai voltar querendo vender para pegar esse dinheiro de volta. Ô, Dani, então, assim, é muito claro de ver. Não quer dizer que a técnica é ruim, mas começam a pintar como se fosse a única coisa, como se fosse a técnica salvadora, a melhor, a mais bonita, e começam a publicar resultados que deram certo. Que a gente sabe, mesmo sem estar dentro do consultório desses cirurgiões, que o outro resultado não vai dar certo. Que não vai ficar do jeito que o paciente queria, que vai dar complicação. A técnica pode ser a melhor possível. Se ela for mal indicada, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, assim, não desmereça os cursos, o fato de alguém que, eu não sei fazer bem isso aqui, vou lá no curso aprender, tudo bem. Mas o problema é o jeito que se vende depois. Se vende como quem não faz a técnica é ultrapassado e que aquela técnica seja melhor para todos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, inclusive, eu queria depois até que fica aí o convite, mas o Dr. Zé Antônio tendo mais contato, se possível eu queria até tentar entrevistar em breve o Dr. Bozola. Para mim, hoje existe curso que inclusive paga bem caro para aprender uma técnica que, ao meu ver, você vai poder me dizer melhor, porque você acompanha a evolução das cirurgias da mama, inclusive, a gente já teve palestra do Bozola aqui em Catanduva, a técnica JL. É uma técnica que até onde eu sei, foi criada pelo Dr. Bozola. Então ela já existe há muitos anos, ela já foi publicada em muitos congressos, inclusive já ajudei amigos meus a escrever trabalho de mesmo titular, 2 amigos, sobre essa técnica, eles passaram no mesmo titular, 2 amigos meus da minha idade. Com essa técnica, há 4, 5 anos atrás, a gente escreveu, eles passaram no mesmo titular. Mas agora surgiu como se fosse uma coisa nova. E tem gente que põe a plaquinha assim, não sei se você já viu, você vai infartar se você ver. Escreve na plaquinha aqui não tem mais cicatriz em T. Escreve na plaquinha, tira foto e publica. Meu amigo, isso me dá vontade de infartar. Eu comecei minha residência de cirurgia plástica em 1987. Essa técnica já existia. Ou seja, eu tenho 35 anos. Essa técnica já existia. Dr. Bozola, se não me engano. Dr. Bozola, lógico. Porque o Dr. Eduardo Mendes, ele, que nem a gente brinca, né? O Dr. Eduardo Mendes era cria do Dr. Bozola. Ele foi residente da Clínica Imagem, na época, que era Bozola, o Melquiades, o Miura, e se eu não me engano, o Valdemar e o da Andréia. Acho que eram esses 5, se eu não estou enganado. E aí o que acontece? Ele trouxe essa técnica. E a partir daí, a gente usando basicamente os princípios dessa técnica, mudou um pouquinho para fazer a cicatriz em T. Eu opero até hoje com os princípios baseados nessa técnica. Você consegue grandes ascensões do CAP, você consegue formato de mama interessante. É uma técnica que tem uma curva de aprendizado um pouco maior, mas que te dá a possibilidade de trabalhar com todas as coisas. Agora, ela é a única técnica? Lógico que não. Você tem técnicas consagradas, técnica de Pitangui, o pedículo supermedial, uma série delas, pedículo inferior, tem uma série de técnicas que você pode trabalhar e ter. Então essa técnica, você vê, naquela época ela já existia. E assim, o que eu estou dizendo não é nem para, mais uma vez, não é demérito do curso de quem está ensinando, longe disso. Mas é o fato da gente observar que técnicas vêm e vão e de repente alguém volta numa técnica que já existia, mas às vezes se apresenta como inventor da roda, né? De uma coisa que já existia há muito tempo. Dani, há quanto tempo? O grande problema que eu vejo, por exemplo, nesse exemplo, né, do JL, é não explicar, por exemplo, que para mamas muito caídas às vezes não vai dar certo. Porque você, para fazer só o JS, vai ter que fazer uma cicatriz muito grande na lateral. Né? Então, assim, falta às vezes... O alargamento da areola. Então, falta às vezes, eu acho, fala, não, essa técnica é legal para essa paciente, mama menor, um pouco menos caída. Para mamas muito grandes, não vai ser... Então, assim, tentar não, porque assim, isso que fazem, aí é a minha crítica,
de promover tanto alguma coisa assim, você acaba desmerecendo quem não faz. Daniel, Né? Se você não faz isso aqui, você não está atualizado. E não há quanto assim. tempo a gente faz o reforço do suco para dar sustentação na mama? Que hoje chamam de sutiã interno, que é um sutiã interno com fio farpado. Né? Então, há quanto tempo a gente faz isso? Então, assim, isso é só para a gente mostrar essa visão crítica, né? Mas, como volto a dizer, ótimo, se você fez uma formação, você não aprendeu muito bem alguma coisa, hoje existem muitos cursos, né, onde você pode ir lá, você paga um valor caro, faz. Aprender nunca é demais. Isso. A gente tem que estar sempre aberto a adquirir conhecimentos. Os cursos são interessantes? São, mas você não pode vender aquilo como se só aquilo fosse uma verdade absoluta. Não pode. Porque muitas vezes você vai e aí você usa daquilo, e eu fiz esse curso, adquiri o selo. Isso não significa que a partir daí, na outra semana, você está apto a fazer. E vai ter resultados tão bons quanto eventualmente você viu lá no curso. O aprendizado, ele vem com o tempo. E uma das coisas que eu acho, assim, o tempo vai ensinando pra gente, é assim, quando você começa, lembra que a gente brincava que falava assim, que a semana mais perigosa no serviço é o pós-congresso? Todo mundo fica corajoso, vê um monte de coisa nova, quer vai e fazer. volta e quer fazer aquilo lá. Então, o que acontece? Toda vez que você começa a fazer grandes mudanças, toda hora você quer fazer mudança, você nunca sai da sua curva de aprendizado. Porque você passa por um período dessa curva de aprendizado onde você vai amadurecendo ali, vai melhorando seus resultados, até você falar, pô, tô sólido aqui, e seus resultados vão melhorando. Quando você começa isso aí, mas você não consolida, porque você começou a fazer, já mudou para cá, já mudou para lá, já mudou para lá, você está constantemente na curva de aprendizado. A chance de você ter insucesso na curva de aprendizado é muito maior. É isso mesmo. A gente falou de técnica e eu queria só que você pintasse rapidamente assim, qual a visão do Dr. Zé Antônio hoje sobre as tecnologias também, que tem se usado aí em cirurgia plástica. Eu como estava contando para você e para o Pedro, eu uso o Vaser, que é uma tecnologia em lipo, mas vocês não vão ver eu fazendo propaganda. Eventualmente pode ser que apareça lá, eu falo, mas eu não vendo, eu não procuro vender. Eu comprei, paguei tanto no Vaser, então eu preciso vender tantas cirurgias a tanto para pegar o dinheiro de volta. Não, eu fiz um investimento que eu acho que eu queria fazer e eu ofereço dentro do consultório, das 4 paredes, para quem eu acho que vale a pena. Né? Claro que tem um custo, tudo, mas qual é a visão? Hoje, eu não tenho ido em muito congresso, tudo, eu acredito que o Dr. Zé Antônio está sempre presente, mas a visão hoje do papel da tecnologia, até onde a gente pode realmente vender isso para o paciente, né? As tecnologias vieram, você tem que aprender a trabalhar com elas e usá-las de uma forma a agregar valor na sua cirurgia, mas não pode vender ela como ela sendo a solução para tudo. Eu ofereço para os meus pacientes, por exemplo, quando eu eventualmente vou fazer uma lipoaspiração, eu ofereço, você tem a oportunidade de fazer a lipoaspiração e usar, por exemplo, eu gosto do One Step. Laser. Né? Então, por exemplo, eu ofereço. Existe essa possibilidade, existem alguns trabalhos que dizem que tem um pouco mais de retração de pele e tal. O custo é esse, pode ser assim, pode ser assim. Mas o senhor jura que retrai? Não juro nada. Porque a partir do momento que você jura, você tem que cumprir. E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Entendeu? Então as tecnologias estão aí, elas existem, tudo, você pode agregá-las, muitas vezes isso traz benefício mais para você do que propriamente para o paciente, facilita a tua cirurgia, dá um pouco mais de rapidez. Apesar de que o que a gente tem observado é que tanto o uso do Vaser quanto o uso do One Step ou mesmo do Renuvium, tudo, você prolonga um pouco mais o tempo cirúrgico, né? Porque você tem a passagem do aparelho, tudo, então isso prolonga um pouco mais. Eu acho que você tem que aprender. E o efeito que eu tenho visto depende muito, varia entre o paciente. Eu tenho paciente que eu usei e falei, cara, que legal, foi muito bom, né? Mas você usa na outra, você fala, parece que não foi o mesmo resultado. Então, assim, a gente tem que ter
né, o pé no chão de E explicar que quando varia. você vende isso como sendo a solução de todos os problemas, o paciente absorve aquilo de uma forma em que ele vai te cobrar isso depois. E muitas vezes você vai ter que voltar com ele para a mesa para buscar alguma coisa parecida com aquilo que você eventualmente E aí, doutor Zé, então a gente entra numa parte, como o professor é regente do serviço de uma residência de cirurgia plástica e está participando aí da cúpula, né, da Sociedade de Cirurgia Plástica, de reuniões e tal, a gente também conversou rapidamente ali dessa questão, né, que começa a surgir, né, e isso aí já é interessante para os pacientes, mas para os colegas que vão assistir também. Então, a gente falou lá das mídias sociais, né, do que se pinta lá de perfeição e tal, de promessas. A gente falou das técnicas milagrosas, entre aspas, né, e dos aparelhos que muitas vezes também são oferecidos de uma forma muito enfática e tal. Então, pegando essas três coisas, mídias sociais, novas técnicas, aparelhos, isso tudo tem levado a um fenômeno dentro da cirurgia plástica, que é o fenômeno dos problemas de relacionamento, né? E no final das contas, né, quando não tem empatia, porque problemas a gente tem, né? Mas se você lá do começo não tem um bom atendimento e não tem empatia no pós-operatório, você quebra a relação, que é a partir do momento onde vem a judicialização, né? Então você estava contando para mim que está tendo uma certa onda disso, exatamente pelas promessas que estão vindo daqui para trás. A gente sempre coloca assim, ó, o celular virou uma peça essencial para o teu dia a dia, mas ao mesmo tempo ele virou uma arma apontada para você. Então, dependendo do que você posta, dependendo como você vende o teu trabalho, você vai ser cobrado lá na frente. E o que você percebe hoje é assim, não dá para você prometer, por exemplo, algumas coisas, porque não dependem exclusivamente de você. Você pode fazer a melhor técnica possível, mas tem algumas coisas que fogem do teu. Eu coloco sempre para o paciente assim, ó, a cirurgia é formada de 3 etapas. Uma parte que depende só de mim, que é o ato cirúrgico. Uma parte que depende de mim e de você, que é o pós-operatório imediato. E uma que depende só de você, que é como você conduz, ó, logo em seguida. Se essas 3 etapas estão sincronizadas, você vai ter um caminho tranquilo. Se alguma delas estiver desajustada, você vai ter turbulência. Entendeu? E o que acontece? Me assusta muito quando eu vejo, por exemplo, você está liberada para fazer tudo em 24 horas. Tá bom. O paciente pegou o carro, vou dar um exemplo, por exemplo, o paciente pegou o carro, saiu, está com cinto de segurança. Os carros são automáticos, são hidramáticos, toda essa coisa e tal. Tá bom, mas tem as intercorrências do trânsito. Aí você está com cinto de segurança. Você deu uma brecada. O que aconteceu? Aquele impacto, a cirurgia foi para o espaço. E aí o paciente vai chegar para você e vai falar, mas você falou que eu podia. Mas você foi dirigir, foi um acidente, foi uma intercorrência do processo. E aí? Como é que fica? Limiar de dor, extremamente relativo de paciente para paciente. Você, às vezes, em tantos dias você está liberada para fazer tudo. O paciente vai ter dor falando, não consigo. Eu não consigo. E aí ele vai cobrar de você. Eu acho engraçado a virada que teve isso, falando em relação à recuperação, porque na nossa época, quando eu fui residente, eu aprendi assim, a gente valorizava muito o repouso pós-operatório. Valorizava, falando, é isso aqui, tem que fazer repouso, não tem jeito. E a própria paciente valorizava também o repouso. Será que porque quando ela vai operar, ela já está programada, ela vai pegar aquilo como pós-operatório, mas como descanso de várias coisas que ela tem que fazer. Então a gente valorizava muito o pós-operatório. Hoje parece que quanto
menos pós-operatório você promete, mais você atrai paciente. Será que um paciente que precisa voltar com 24, 48 horas ao trabalho está no momento ideal para fazer a cirurgia? Teve uma paciente que muitas falam para mim, né? Às vezes vai ser um marido e fala assim, não, doutor, pelo amor de Deus, pro meu marido você fala que eu ainda preciso ficar de repouso, que eu não quero voltar a fazer as coisas de casa, eu não quero voltar a levar a menina para a escola. Então, assim, eu acho, sinceramente, que ainda tem muita gente que valoriza o repouso, né? E outra coisa que eu falo é o seguinte, independente da técnica que você fizer, eu tenho um vídeo no YouTube falando de cicatrização, etapas da cicatrização. Não existe nada, e acredito eu que nunca vai existir, que acelera o processo de cicatrização. A cicatriz da cirurgia plástica é a cicatriz mais rápida de fechar que existe, porque é o que a gente faz, cicatriz de primeira intenção, se colou ali, beleza. Mas aquele corte de cá e de cá para colar um no outro, passa por etapas. Essas etapas não é a técnica cirúrgica que você fez que vai agilizar aquilo ali. Então, se você dá atenção na sua cicatriz, seja levantando o braço, eu fico brincando aqui, um dia eles vão inventar abdominoplastia de recuperação rápida. Você faz e sai andando reto do hospital. Mas o que acontece? Aquela tensão que dá ali na cicatriz, mesmo que não abra os pontos, porque tem fio farpado, enfim, vai dar microtrauma. O microtrauma, você não vê olho nu, mas o que ele vai dar a médio e longo prazo? Queloide. E eu recebi paciente que fez cirurgia de recuperação rápida, não interessa qual, com queloide no consultório. Falou, doutor, fiz, tal, recuperei rápido, tal, fiz tudo. Mas agora eu tô com queloidão aqui, cicatriz de mama. E aí? Eu falei, mas é porque tensionou demais a cicatriz. Então, mesmo complicações maiores, como o senhor falou, como as menores, que é uma cicatrização ruim, pode acontecer se não tiver repouso, né? E isso nas promessas de técnica, né? Hoje, agora, já ainda nessa onda aí, saiu, parece, agora, semana atrás, uma suspensão, suspenderam um artigo do não sei onde, que teoricamente agora o cirurgião plástico, o médico, poderia postar foto de antes e depois. Mas e aí? Você vê o tanto de vídeo que eu tenho no YouTube, doutor. Eu tenho um vídeo gravado há mais de 1 ano e meio atrás, explicando a minha opinião sobre fotos de antes e depois. E lá eu pontuo tudo que poderia acontecer, inclusive esse momento que nós estamos vivendo, que é o seguinte, tá bom, você pode postar foto de antes e depois, mas quem postar foto de antes e depois estará se comprometendo a entregar aquele resultado perante a paciente. Eu não estou falando perante o juiz, a paciente vai cobrar dele. Doutor, abdômen com lipo, eu vi lá uma moça que ficou sem nenhuma dobra na barriga, você publicou. Mas eu estou sentando aqui, está tendo uma dobrinha, mas não ficou igual você prometeu. Esse final de semana teve um evento em São Paulo, na Sociedade Paulista de Cirurgia Plástica, sobre cirurgias reconstrutivas. E eu fui convidado para moderar uma mesa sobre queimaduras. E durante o evento teve uma mesa só sobre judicialização em cirurgia plástica. E aí foi um juiz, teve um advogado da sociedade, teve um juiz, e saiu esse comentário sobre essa decisão. Essa decisão é uma decisão em primeira instância, que foi específica para uma colega. Então isso não é uma verdade já sacramentada. Então tem que se tomar muito cuidado, porque a gente viu aí em vários grupos aí, não, que agora pode, que agora pode, que agora pode. Não é bem assim. Mas mesmo que pudesse. O problema que eu sempre me assusta é que quando você assumir um compromisso sobre uma coisa que você às vezes não tem controle total. Além do que, tem uma coisa que é o seguinte, o conceito de beleza é extremamente subjetivo. E você precisa trabalhar com isso e trabalhar também com a sensação de dismorfismo. Pessoa que nunca se sente bonita. Pra gente mesmo, hoje no dia a dia, eu, Dr. Zé Antônio, Pedro, né, que está aí mais ou menos começando entre aspas, igual eu, já está uns anos na lida. A gente precisa estar na rede social, né, mas a gente tem que tomar cuidado. E aí, principalmente para quem está saindo agora, qual que é o limite? Porque assim, se o meu colega do lado, lá em Goiás, né, vou dar um exemplo, né, isso não acontece lá, mas vamos supor que
chega alguém lá e começa a postar antes e depois e ele assume o risco por aquilo ali, né? E a gente sabe que isso dá uma projeção para a pessoa, né? As pessoas querem ver. Eu tenho meus vídeos aí no YouTube, quando eu falo de uma complicação, de uma cirurgia de retirada de prótese, que eu já coloquei lá, quando eu faço um texto lindo, estudado, que eu estudo para fazer sobre cicatrização, tem menos visualização. Quando eu faço um vídeo que aparece a cirurgia, o resultado, a visualização estoura. Igual um vídeo que a gente tem de abdômen com lipo lá, que mostra a cirurgia inteira, mais de 100 mil visualizações. Então, assim, eu tento, né, de uma forma ou outra, ser muito correto, ético na minha rede social, mas de vez em quando, para poder explicar sobre uma cicatriz, sobre alguma coisa que acontece, aparece um pouco ali do resultado, né, do final da cirurgia e tudo. E qual que é o limite para isso? Por exemplo, esse jeito que eu faço, não sei se você já viu, o que a sociedade de cirurgia plástica vê sobre isso, os órgãos médicos, por exemplo, eu sempre tento colocar um ensinamento junto daquilo que está aparecendo. Mas é claro que quando aparece a paciente, seja antes ou depois, mas a pessoa ali, aquilo ali dá muita visualização, muita mídia. E qual que é esse limite? O que você hoje tem que trabalhar é assim, você trabalhar só com resultados ruins, não tem porquê, não dá. Não tem como. Você vai fazer um anti-marketing. Você ficar mostrando só as dificuldades, as desgraças que eventualmente possam acontecer, não. O que você precisa é mostrar aquilo que é bonito, aquilo que dá resultados bacanas, tal, mas não esconder que atrás disso também existem as intercorrências. Porque você não pode vender como se só existisse um lado. Existe o outro também. Felizmente, nós estamos preparados, treinados e habilitados para fazer as técnicas de uma forma a ter o menor índice de insucesso. Agora, o que o paciente precisa é ter a informação de que ele vai se submeter a essa cirurgia, os resultados, na grande maioria, são maravilhosos, mas que existe a possibilidade de, eventualmente, resultados ruins. E aí é importante que você esteja preparado para ajudar o paciente, trazê-lo para perto, não quebrar a relação, porque a maior dificuldade que você tem é quando você tem um insucesso e aí você tenta, como o paciente está insatisfeito, ele questiona mais você, ele cobra mais você, você tende a tirar ele de perto de você porque você não quer vivenciar aquilo, né? E aí é onde se quebra a relação. Então você tem que estar preparado para suportar esse momento, trazer esse paciente para perto de você e junto, felizmente, a grande maioria absoluta dos problemas são solucionáveis. E aí você vai solucionar o problema, vai ter um resultado bacana, o paciente vai ficar feliz com você. E esse paciente que eventualmente teve uma intercorrência na cirurgia e que você trouxe ele para perto, não abandonou ele, trabalhou, esse paciente fica fiel a você e ele vai te indicar para uma série de outros pacientes. É o contrário do que as pessoas às vezes fazem. Eu falo com minhas pacientes que tive complicação, elas gostam mais de mim do que as outras. Exato. Elas são suas maiores propagandas. A paciente com complicação bem assistida durante a complicação, ela veste sua camisa. Você lembra do professor Barudi? O professor Barudi veio aqui também. Um ícone usa os pontinhos dele na da cirurgia plástica. Assim, o professor Barudi tinha duas frases que eu colocava, que a gente usa ainda hoje, que é um negócio fantástico. A primeira delas era assim: quando eu era jovem, os pacientes tinham medo de mim. Agora que eu tenho mais experiência, mais idade, eu tenho medo dos pacientes. Né? Isso é interessante porque a gente começa a também escolher um pouco, né? Você começa a escolher. Quando você é jovem, você opera qualquer pessoa. Quando você vai pegando experiência, você, não, essa eu opero, essa não, por causa disso, né? E outra frase que ele tinha muito interessante, ele falava assim: quando você eventualmente tiver uma intercorrência, case com o seu paciente. O que significa isso? Traga ele para perto de você. Isso. Acolha. Demonstre para ele que você está junto dele, está presente dele, que você vai ajudá-lo a resolver. As coisas vão
se solucionar fácil, e o paciente vai ficar fiel a você. Exatamente. Então, o que você precisa é achar esse limite entre fazer uma publicação ética, de uma forma científica, e não fazer uma publicação só comercial. Exatamente. Porque quando você faz uma publicação só comercial, a tendência é que você mostre só aquilo que é bom. Só aquilo que é bom. Tem um balanço, né? Você tem que equilibrar as coisas. coisas. Esse mindset que a gente está falando, dentro da cirurgia plástica, um mindset de realidade, que é o que a gente faz aqui no canal, isso eu falo para meus colegas que isso dá longevidade na carreira. Porque, assim, essa pressão da perfeição por parte das pacientes e por parte de quem vende isso também, isso torna a profissão muito maçante, pesada. E a gente tem a nossa vida fora do consultório, né? Que muitas vezes, se você está cheio de problema no consultório, você leva isso para casa, né? E outra coisa que a gente falou rapidamente também antes da entrevista foi isso, né? Eu hoje valorizo muito o meu tempo fora do consultório, né? Com a minha família, com as minhas filhas, né? E o Dr. Zé Antônio também é alguém que valoriza muito família, sempre foi, sempre teve os filhos muito próximos, né? A gente, de vez em quando, ia na casa do professor para... Inclusive é um bom cozinheiro, chefe de cozinha, já fez comida pra gente algumas vezes lá. A gente era residente, passava fome. Tô brincando. Esse é um dos meus hobbies. Passava fome na residência, tô brincando. Mas quando ia lá na casa do professor. Então, assim, isso também, saindo um pouco da profissão, a parte pessoal também é muito importante, né, doutor Zé Antônio? A gente saber equilibrar, né? Você tem que fazer um equilíbrio. Você tem que fazer um equilíbrio. Porque você vai buscar energia, você vai buscar tranquilidade fora, com a sua família. Então, você curtir seus filhos. Hoje eu estou na fase que eu curto as minhas netas. Então, é a coisa mais gostosa do mundo. Tem um hobby, no seu caso, cozinhar, fazer exercício. Você traz energia para você, para o dia a dia. Você volta segunda-feira, energizado, feliz. Exatamente, né? exatamente. Para mim, eu falo hoje, segunda-feira para mim não me incomoda. Né? Porque assim, eu descanso bem, faço tudo que eu quero no fim de semana, cuido da minha saúde. Segunda-feira, que beleza, segunda, vamos lá, vamos fazer outra coisa que a gente gosta, que é operar, que é cuidar. Porque hoje o meu consultório é leve. Pelo trabalho que eu faço, diante de tudo isso que nós falamos, é leve. Porque quando eu tenho um problema, a paciente já está preparada, ela já sabe, eu cuido bem dela. Então, assim, mesmo tendo problema, que a gente sempre vai ter, é leve, eu vivo bem a minha profissão. E a gente brinca, né, com os outros colegas, assim, que ser cirurgião plástico em uma cidade pequena, menor, assim, é mais difícil do que ser cirurgião plástico. É mais difícil, né? Com certeza. Porque você tem sua vida social, né? E os seus pacientes se encontram com você toda hora ali. Você vê, Anápolis, que é maior, Anápolis tem 400 mil habitantes, isso acontece toda hora. Imagina que Catanduva tem 120. Catanduva tem 130 mil. 130 mil. Tem sem uma dúvida. região maior, mas a cidade a gente também tem que ter nessa parte pessoal também ser exemplo, né? Ser exemplo de saúde, de família, de ética, né? Não adianta você pintar uma coisa na rede social, no consultório, e fora você é outra pessoa, com a família você não... Então, assim, a gente tem que ser autoridade para falar do assunto de cirurgia plástica, mas também para dar exemplo de vida, né? Até porque nós somos médicos, né? Não tem dúvida. Nós somos médicos e a gente cuida da saúde das pessoas, então não adianta eu virar a esquina ali, fumar um cigarro, ou tá com a saúde ruim, tá obeso, né? Eu acho que a sua imagem hoje, quando a pessoa olha para você, ela inspira muito também. Ela gera confiança, dependendo do jeito que você opera, a pessoa olha para você, aquilo ali, então a gente tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar, porque isso é muito importante. Hoje o Dr. Zé Antônio, depois de 30 anos de carreira, está aqui numa nova fase. Quantos meses vocês estão aqui na clínica? Agora, 60 dias. 60 dias, 2 meses, 30 anos depois, né? O Pedro está numa fase aí entrando, né? Quantos anos o Pedro já está também na lida? O Pedro 3 ou 4? Quando ele acabou a residência, está com 5 anos. 5 anos. É, porque eu já tenho 7, ele fez junto comigo, já é um tempo muito bom. E assim, uma pergunta que eu sempre faço, eu fiz para o Dr. Jerônimo, eu fiz para o Dr. Vidal, inclusive os dois, muito conhecidos nossos, e com filhos também, cirurgiões plásticos chegando, no caso do Dr. Jerônimo na Vitória, do Vidal Bruno, e o Pedro aqui também. E eu sempre pergunto, e aí, qual que é o plano daqui em diante? Né?
nenhum deles, eu falei assim, e aí, pensa em parar, pensa em não parar, um dia vai parar, não vai, ou vai fazer uma transição natural, ou a profissão estando leve, né, doutor Zé Antônio? Eu penso assim, a profissão estando leve, a gente fazendo bem, por que parar, né? Mas qual que é a sua visão hoje? Hoje tem a clínica aí, que é um castelo, um fenômeno, tem o Pedro chegando, tem o Matheus, o Lucas, que também está querendo fazer plástico. Então, assim, está criando aí uma geração, uma família de cirurgião plástico. O senhor pensa em algum momento ficar mais administrando, ajudando? A minha ideia é assim, essa estrutura é um sonho de 30 anos. 30 anos. Então, quando a gente começou a idealizar e falar, agora vamos tirar do papel, qual que era a ideia principal? É criar um lugar onde a gente pudesse oferecer para os nossos pacientes segurança, conforto, para tirá-los do hospital. E nós também não ficarmos dependendo dos horários no hospital. Então, aqui hoje eu tenho uma equipe que eu escolhi, eu treinei, está preparada para dar todo o suporte que os meus pacientes precisam, tanto técnico quanto de carinho, de aconchego, de tudo. Então, a gente construiu isso aqui. O Pedro já está comigo trabalhando e o Lucas vem chegando. Ele está fazendo cirurgia geral, depois vai fazer cirurgia plástica. Então, isso vai um tempo ainda. Cirurgia plástica é uma... Eu amo isso aqui. Isso aqui eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Então, enquanto eu tiver força, saúde, prazer para fazer a cirurgia, eu pretendo continuar. Isso vai levar o quê? 10 anos, 15 anos? Isso só 30 anos. O futuro a Deus. Mais 30 eu anos. digo que o futuro a Deus pertence. O importante é você fazer o que você gosta com carinho e principalmente com respeito aos seus pacientes. Eu acho que isso é o que consolida o teu trabalho. Isso. É você estar sempre aberto a aprender, porque aprender nunca é demais, adquirir conhecimento nunca é demais. Quando você começa a achar que você domina tudo, que você sabe tudo, você está começando a traçar um caminho do insucesso. Então você tem que estar sempre aberto ao aprendizado, a adquirir conhecimento e nunca tirar da sua mente, do seu foco, o respeito ao seu paciente. Dani, isso é, assim, essencial. Você põe o paciente na frente, o dinheiro é consequência. Infelizmente, muita gente põe o dinheiro na frente. O dinheiro vem depois. O dinheiro é consequência, né? Então, se você está fazendo isso tudo que nós falamos aqui, com ética, com respeito, dando o seu melhor, eu falo muito, a única coisa que eu prometo é dar o meu melhor. É a única promessa. Eu vou te contar uma história. A coisa vai vir. Eu vou te contar uma história, que coisa interessante. Eu faço muita cirurgia pós-bariátrica, nós fazemos muita pós-bariátrica aqui hoje. Tem uma paciente que ela é de Florianópolis, ela tem família aqui, e ela veio para fazer mama, abdômen e torso. Nós fizemos a cirurgia nela, foi tranquilo e tal. Passados 6 meses, ela mandou uma foto no Instagram da clínica, ela em cima de uma pedra, numa praia de nudismo lá em Florianópolis, e o sol batendo aqui assim, você não via ela nua, mas você, assim, se você reparasse muito o contorno, você via que ela estava nua. Ela de braço aberto, assim, em cima da pedra, o sol batendo assim, ela mandou assim, olha o que vocês proporcionaram a mim. Cara, isso para mim valeu mais do que todo o dinheiro que ela me deu. Eu ter podido dar para ela a condição dela poder se olhar, se gostar e eventualmente viver uma situação dessa. Tem coisa que para nós cirurgiões é mais gratificante do que isso. E a gente ajuda mesmo. Não é? Muita gente vê a gente, pinta como de tá lá, tá ganhando muito dinheiro, mas a gente que tem empatia e percebe o próximo, o sentimento, a gente ajuda mesmo de verdade. Principalmente quando a gente trabalha com tudo isso que nós estamos falando, que é a realidade. Né? Então, assim, eu nunca tive sonho, doutor Zé Antônio, assim, sonho de ter tanto, de ganhar tanto, de ter uma casa, de ter um carro. Eu fui uma pessoa assim que meu pai falou para mim, na época que eu nem queria ser médico, ele falava assim, independente que você escolher,
Né? Essa é a frase do meu pai que me marcou. Você tem que tentar ser o melhor, fazer bem. Né? E isso eu fui seguindo desde jovem, então nunca me achei o melhor, nunca me achei, mas eu sempre vi que eu era muito esforçado e que me esforçando eu conseguiria ser bom no que eu faço. E isso é o que eu tento fazer até hoje. Então assim, hoje eu tenho, na parte material, eu tenho muito mais do que eu nunca sonhei, até porque eu nunca sonhei com parte material. Então eu falo assim, hoje, daqui em diante, o que Deus me proporciona é lucro, porque o que eu tenho já é muito mais que eu imaginei que eu poderia ter. É uma coisa, né? Deus, lógico, o nosso trabalho e Deus principalmente, Ele nos dá muito mais do que a gente precisa. Quando você faz as coisas certinho, com respeito, com tudo, não tem dúvida, o retorno, ele vem. Então é isso. E Deus coroou o Dr. Zé Antônio com também uma família linda. Graças a Deus. E sucesso na profissão, sucesso profissional, pessoal. E, além de uma família linda, o Dr. Zé Antônio já ajudou a formar inúmeros cirurgiões plásticos que estão espalhados pelo Brasil. Né? Tem uma média de mais ou menos quantos cirurgiões? São 30 anos, 3 residentes por ano. Era um por ano, depois 2, agora na minha época já era 3. Depois da minha já era 3. Mas você põe na média 2 por ano, na média, 30 anos, 60. 60 cirurgião plástico esparramado pelo Brasil. E a gente tem um grupo aí que realmente tem muita gente legal, muita gente que realmente fez sucesso, está fazendo, muita gente diferenciada, né, que formou aqui em Catanduva. Foi uma residência excelente, como eu disse, uma pluralidade ali de técnicas de operar, de formas de lidar com o paciente. Que eu falo que a residência de Catanduva, na minha época, pelo que eu conheci dos outros residentes, para mim era a melhor residência. Deus foi me levando daqui para ali, mas eu acabei fazendo, talvez, na minha concepção, a melhor residência de cirurgia plástica. Eu não tenho dúvida no Brasil. Em falar para você hoje que a nossa residência hoje é uma das melhores. Eu falo, na minha época, eu como aluno, eu falo que foi a melhor. Eu tive contato com outros. Muito trabalho. Era mais famosa, não sei o que, só que não era completa e a pessoa não punha a mão igual a gente punha. Então agradeço muito ao Dr. Zé Antônio por tudo que fez, inclusive nos momentos que a gente talvez ficou chateado, de tomar uma bronca, um puxão de orelha. Eu acho que a gente tinha uma conexão diferente, eu e o Dr. Zé Antônio. Eu via que tinha gente que ficava ainda mais chateado que eu com as situações e que talvez não consegue superar as coisas, mas eu, independente de tudo que aconteceu, quando eu entrevistei o Dr. Vidal, eu contei para ele de uma passagem que eu fui lá na clínica dele e tomei uma bronca terrível, quase me botou para correr da clínica. Mas tudo que aconteceu comigo, eu sou uma pessoa que absorve para o bem. Então, assim, agradeço pelos bons ensinamentos, como falei, a empatia que eu aprendi muito, mas agradeço os puxões de orelha, que também foram muitos, né, e que ajudaram a formar não só o profissional que eu sou, mas a pessoa que eu sou hoje também. Né? Então, toda a minha moral, minha ética veio de muitas pessoas boas que passaram pela minha vida, inclusive o Dr. Zé Antônio. Você lembra quando o Pedro começou a fazer residência? E aí o pessoal falava, o Dr. Zé Antônio vai abrandar, não sei o que, com o Pedro. Eu cobrei muito mais do Pedro, porque do Pedro eu cobrava lá e cobrava em casa. E quando vocês chegam aqui, uma coisa que eu coloco sempre é o seguinte, eu absorvo vocês como se fossem meus filhos. Eu trago vocês muito para perto de mim. Então o que eu tenho para falar, a gente fala, porque eu aprendi uma coisa assim, que se você não eventualmente coloca, não expõe aquilo que você está pensando ou que você está vivendo, você vai absorvendo aquilo. E aí num outro momento qualquer você estoura e a coisa fica muito pior. Então é muito melhor você colocar aquilo que você acha que não está legal, de uma forma respeitosa, tudo, chama atenção, vai ali, tal, e acabou aquilo, virou a página e vamos para frente. É o amor duro, né? Exato. Eu acho que o que pode ser que você usa com o Pedro, que eu uso com minhas filhas, é assim, eu sou muito próximo das meninas, assim, eu faço tudo, às vezes minha esposa fala até que eu mimo um pouco, mas em casa quem dá bronca sou eu, quem põe de castigo sou eu, quem briga sou eu, quem fica em cima do que está comendo tudo sou eu. Então eu falo que é o amor duro, que é um americano que é do mundo do investimento, aí ele escreve isso, abrace o amor duro, use o amor duro. O amor duro é o seguinte, você ama tanto, você preocupa tanto com aquela pessoa, que você de vez em quando você é duro. Você põe de castigo, você puxa a orelha, porque lá no futuro, quando o Pedro não tiver mais o Dr. Zé Antônio, quando minhas filhas não tiver mais eu, o mundo não alivia, não. E a ideia, Dani, é assim,
é passar para vocês mais jovens, quando vocês estão aqui, as dificuldades que a gente já enfrentou. Já enfrentou. Já entregar... Né? Vocês vão ter as dificuldades naturais que vocês vão ter que vivenciar. Mas aquilo que a gente já enfrentou, aquilo que a gente já passou, a gente tenta trazer para vocês, olha, esse tipo de dificuldade você não precisa passar. Não tem porque a gente sofrer de novo. Já foi experimentado. Então a ideia é bem essa aí. Mas quando a gente é jovem, velho, a gente às vezes não enxerga. A gente quer aprender sozinho, apanhar, vai aprender sozinho. Muito bom. Então, pessoal, se a gente continuar conversando, a gente conversa até amanhã. Já foi mais de 1 hora de entrevista. Para quem assistiu, eu agradeço. Quero agradecer mais uma vez aqui do Dr. José Antônio pela entrevista e por tudo que ele contribuiu na minha carreira pessoal e profissional. Quem gostou de mais esse vídeo, a gente tem que falar isso no final, tem que aprender. Quem gostou desse vídeo, curte, compartilha e principalmente comenta, porque ajuda muita gente aqui no YouTube a projetar a gente e se estimula a gente a continuar com esse trabalho aí de formiguinha, que é criar conteúdo de qualidade para vocês. Carimbo do Dr. José Antônio Sanches, que é cirurgião plástico raiz, cirurgião plástico real. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Dani. Valeu. Prazer. Prazer foi meu.